Energia ígnea, ódio. Depois que destrói, consome, a substância que alimentou, expandiu, a fagulha inicial, apaga-se por completo, e sobrevém uma sensação derivada da água, remorso, tristeza, que irá apagar o fogo interno, uma vez que, sem algo para alimentá-la, a energia ígnea não tem como subsistir. Este é o princípio de atuação ígneo. Segundo ele, a energia ígnea precisa envolver algo para existir, e enquanto este algo possuir energias, vida, ela subsistirá, pois atua no sentido de consumi-lo, destruição. Em todo o universo, ela age dessa forma, e caso seja predominante num corpo celeste, somente seres originados numa condensação ígnea sobreviverão. Qualquer habitante da Terra, de qualquer espécie, é consumido por ela. Nada sobrevive em meio ao fogo. O mesmo não ocorre com a água, o ar e a terra. Nos locais onde predominam estes três elementos, miríades de espécies vicejam, bastando que se tenha o ar como equilibrador. Com o fogo isto não é possível, pois, ou o ar o alimenta, ou o apaga. O mesmo acontece com a água, por exemplo, combustíveis igual a energia aquática, ou a terra, carvão e madeiras, que são energias terrenas. Água e terra não se anulam, mas se misturam, água e ar também o fazem. Mas o mesmo não acontece com o fogo, que não se associa com qualquer outro elemento original. Essa mesma energia, quando predomina num ser humano, torna-o egoísta, invejoso, irado, irritadiço, furioso e assassino. Se não houvesse o equilíbrio energético proporcionado pelo elemento água, aqui também não seria possível a variedade de tipos de energias, vidas, existentes, posto que umas são complementares às outras. Nos planetas dominados pela energia ígnea, existem outros tipos de condensações energéticas, que escapam ao nosso espectro visual, sensitivo e perceptivo, limitado pela preponderância da energia aquática na nossa formação. Se não, vejamos, o globo ocular é constituído quase que totalmente por água. Até a sua mais densa formação energética é aquática, sendo que não podemos nos fixar numa irradiação luminosa e ígnea, sob risco de afetarmos a retina, encarregada de captar as formas e os matizes. Será que ainda é preciso dar outros exemplos, para provarmos que a energia predominante no amálgama energético dos elementos que formam nosso planeta é aquática? Vejam onde a vida é gerada, e terão mais um exemplo. Sem água, a vida não germina, e isso é verdadeiro tanto para um homem, quanto para um fungo, ou para uma bactéria, ou para um vírus ou esporo. Bem, já estamos falando no elemento água enquanto energia concentrada, e não no fogo, ou energia ígnea viciada. Pois é isto. Se podemos ver ou sentir a energia ígnea, é porque ela está viciada pelo amálgama energético que aqui existe, e que a tudo originou. Se, em determinada formação, substância, o elemento terra predominou, temos sólidos, se neutro foi o ar, temos gases, e se neutros foi a água, temos os líquidos. Assim, temos substâncias que são derivadas dessa amálgama, e que são classificadas como ígneas, terrenas, aquáticas e aéreas, dependendo do tipo de energia predominante no momento da condensação energética. Por tipo, entendemos estágio ao grau de vibração de uma única energia, que é a energia divina. Ela vibra, movimenta-se, de maneira constante, mas quando alterada por um fenômeno qualquer, pensamento divino, permite o surgimento de vibrações poderosas que se movem no vácuo, criando condições para que choques energéticos produzam condensações de amálgamas, que darão origem ao que chamamos substâncias sólidas, ou matéria. Logo, matéria é um termo relativo, porque, enquanto tal, não passa de uma condensação de partículas energéticas em constante movimento, átomos agregados por leis físicas e químicas. Não existe um sólido, matéria, que não possa ser decomposto,
quando submetido a vibrações energéticas mais poderosas, que o desagregue, o transforme, e lhe dê um novo grau de vibração energética. Um átomo é apenas a repetição do que ocorre com o nosso Sol, ou qualquer corpo estelar, ou celeste, um núcleo poderoso, um agregado de nêutrons a equilibrá-lo, e uma porção de elétrons orbitando à sua volta. Enquanto os prótons atraem os elétrons soltos no vácuo, os nêutrons os repelem. Com isto, o fenômeno das órbitas se repete infinitamente. Mas, se dizemos que, mesmo em cada um dos componentes do átomo, esse fenômeno se repete, tanto no próton, quanto no nêutron e no elétron, estamos apenas afirmando algo que, por não possuirmos aparelhos suficientemente sensíveis, os cientistas ainda não puderam comprovar. Porém, chegará o dia em que isto lhes será facultado, pois o fim do homem é evoluir. Evolução significa acúmulo de conhecimentos, equilibrado pelas leis divinas, que são os fenômenos físico-químicos que acontecem no mental divino. Isso será abordado com maiores detalhes nas energias criadora, geradora, destruidora e conservadora. Voltemos à energia ígnea. Se estamos nos alongando em tópicos subjacentes, é porque vamos precisar usá-los adiante, dado que eles explicarão como agem as energias puras, elementais, quando se desdobram para dar origem aos fenômenos chamados de matéria. Quando em estado original, a energia ígnea é imperceptível ao ser humano. Existe uma dimensão, reino, elemental puro em nosso planeta, onde podemos ver bilhões e bilhões de seres originais, ou elementais puros. Eles estão num estado vibratório tão harmônico que ali existem apenas afinidades energéticas, trocas de acúmulos e de deficiências. Este é o estágio original da evolução de qualquer ser, não importando a que dimensão, vibração energética, ele pertença. Nós já passamos por esse estágio original. É só até ele que nos é permitido chegar nas regressões mentais, quando nossas memórias ancestrais são reavivadas. Se existe um estágio ainda anterior, não nos é permitido visualizá-lo, ou rememorá-lo, através das regressões. Também não é do reino, dimensão, elemental puro que nos originamos, pois o cordão mental nos conduz a outra fonte, corpo celeste, muito distante do planeta Terra. Sendo assim, concluímos que, mesmo uma energia elemental pura possui graus de vibração muito variados. Observamos que seres originais de um planeta, que não vamos citar o nome, mas que fica em nosso sistema solar e tem a energia ígnea como predominante, apresentam-se em um estágio mais denso, com uma forma, aparência, mais delineada, na qual é possível visualizar certos contornos tipicamente humanos. Chegamos, então, a uma conclusão que nos parece a mais aproximada possível da verdade oculta. Nós, habitantes deste planeta, somos formados nos reinos elementais de 4 tipos de elementos originais: água, ar, terra e fogo. Uns são ígneos, outros aquáticos, outros terrenos e outros aéreos. Todos temos condições de aqui sobreviver, pois o amálgama energético planetário se formou a partir do choque dessas 4 energias. Se uma dimensão ígnea que existe, é ela que deve sustentar a corrente ígnea na manutenção da parcela ígnea no amálgama energético planetário. Como essa dimensão ígnea é habitada por incontáveis bilhões de seres originais, estes devem ser formas inteligentes de materialização da parcela ígnea no amálgama energético, e como agentes sustentadores da fonte de suprimento energético original elemental, têm pleno acesso a toda a substância solidificada. Por outro lado, também são seres em evolução, e talvez pela peculiaridade de o planeta ter o elemento água como predominante, estejam apenas absorvendo esta quintessência energética que impregna tudo que aqui existe, a qual deriva do elemento original água. Como esta se identifica, no sentido místico que nos guia, com o amor e a vida, estes seres ígneos, que não sobrevivem no meio aquático,
devem estar aqui para absorver esta quinta essência, que lhes é inofensiva e absorvível, e que apenas altera suas vibrações ultra-rápidas, tomando-as mais compassadas e controláveis, dando-lhes, assim, condições de saírem do seu reino puro, dimensão, e penetrarem em outros reinos, terreno e aéreo. Se não fosse por esta quinta essência, talvez isto não lhes fosse possível. Num sentido místico mais profundo, talvez os seres ígneos estejam aqui para desenvolverem em seus mentais os dons do amor e da vida, que são quintessências aquáticas que sustentam a harmonia vibratória de qualquer energia dotada de um mental. Assim, os mentais originais devem ser o micro, do macro mental divino, que é Deus, e que tem sua origem na energia divina e seus desdobramentos infinitos. É impossível conhecermos a todos, já que, como humanos, somos seres classificados na faixa entre os números 273 e 280 da escala das vibrações energéticas, OVE. Podemos concluir que, como seres um dia originais, já estivemos em faixas vibratórias menores, e hoje estamos nos graus contidos na faixa acima. Portanto, os estágios que nos esperam na lei da evolução são tantos quantos na escala existem. Como ela é infinita, a evolução não tem fim, mas tão somente desdobramentos de vibrações divinas. A energia ígnea, que sustenta o calor em nosso planeta, é tão viva quanto Deus, e é visível para quem está na carne e tem aberta sua terceira visão, podendo assim comprovar a grandeza do Divino Criador. Sabendo disto, podemos compreender por que homens se deixam dominar pelo polo negativo da negativa energia ígnea, que todos nós absorvemos em certo estágio de nossa evolução, e saem por aí destruindo seus semelhantes. Mas, num sentido mais místico que científico, podemos afirmar que os seres humanos originados na energia ígnea são os mais consumidores, destruidores, transformadores e agregadores de seres, elétrons, soltos do grande vácuo que se forma em torno da grande corrente contínua de energias que sustentam a evolução da espécie humana. Alertamos para os cuidados que se deve ter no trato com pessoas originárias da energia ígnea, pois elas nascem voltadas para duas direções ao mesmo tempo, mas originalmente estão vibrando no negativo, pois são geradas num dos muitos graus vibratórios da energia cósmica, que é o polo negativo da energia divina, que é Deus. Energia aquática. Eis a nossa principal energia, enquanto espíritos revestidos de um corpo carnal, ou de uma condensação de energias vivas. A água é um dos 4 principais elementos, ou vibrações energéticas, originais que compõem nosso planeta. Ela, enquanto matéria, é o resultado do amálgama energético decorrente do choque poderoso com os outros 3 elementos, ar, terra e fogo, que compõem este amálgama. Mas enquanto energia pura, ela é apenas mais um dos graus vibratórios da energia universal. É por essa derivação que a água, enquanto substância, é uma energia estável e estática. Ela não tem movimento próprio, movendo-se somente até encontrar seu ponto de equilíbrio, peso, massa e volume. Se a despejarmos sobre uma superfície totalmente plana, ela irá se mover enquanto não alcançar este equilíbrio, parando logo que isto aconteça. Se ela não sofrer qualquer influência, absorção, calor, etc., manter-se-á assim por tempo indefinido, pois tal como sua geradora, a energia universal, ela é perene e constante, se não sofrer nenhuma viciação. Se a movimentarmos, conseguiremos extrair alguma energia derivada, ainda que ela seja a maior fonte de energia do planeta. Caso todo o potencial energético aquático fosse explorado, teríamos energia por toda a eternidade. Até o momento, os cientistas descobriram apenas algumas energias derivadas da água. Eles ainda desconhecem como explorar a maior fonte energética existente, que são os oceanos. Quando a ciência deixar de ser tão mecânica, e direcionar o seu potencial para as energias derivadas da pressão, densidade,
peso e magnetismo marinhos, os atuais conceitos de energia hidráulica sofrerão uma transformação de tal ordem, que todos os compostos do atual quadro energético se tornarão supérfluos e muito dispendiosos, do ponto de vista econômico e ecológico. Mas, como isso será descoberto num futuro não muito distante, deixemos que a humanidade continue se envenenando com os atuais compostos energéticos extremamente viciados e danosos ao ecossistema planetário. Voltando à energia aquática, podemos dizer que ela é sinônimo de vida, e que sem ela numa condensação, nada vive, pulsa. Como ela é derivada da energia universal, e esta é positiva na bipolaridade formada pelo desdobramento da energia divina, podemos classificá-la como estabilizadora também. Como já afirmamos na abordagem da energia ígnea, a energia aquática é predominante na formação do amálgama energético planetário. É, portanto, preponderante na formação de tudo o que for composto energético viciado, substância sólida, que existir em nosso planeta. Alguns podem alegar que a água é tão somente uma molécula, HP, mas se esquecem que quase tudo é derivado da combinação desse H com outros elementos. Quem torna o ar respirável é a água, pois aqueles gases em que este átomo está ausente, são mortais para o ser humano, ou para qualquer outra espécie. Não faremos aqui uma abordagem mais profunda, mas podemos dizer que todos os processos químicos são formas de condensação aquática de energias. Todos os compostos químicos líquidos são derivação dos muitos tipos de água viciada, e nada mais. O termo viciado aqui utilizado não tem sentido pejorativo, quer dizer apenas alteração vibratória composta a partir da absorção das outras três energias existentes. Caso a água, como composto energético, não esteja presente, o resultado é zero, pois uma matéria aparentemente sólida como um minério, ao ser levada a fogo se torna líquida, ainda que não possa ser tocada, por ser uma substância viciada. A água é isto, uma condensação de energias, e nada mais. A energia aquática existe em todo o universo, pois é um dos elementos, vibrações, contidos na energia universal. É uma energia tão poderosa, que todos os elementos positivos são apenas derivações, vibrações, suas, e nada mais. Nessas vibrações, existem incontáveis formas de vida. Cada reino elemental abriga uma forma de vida em estado original, isenta de qualquer viciação energética oriunda de outros elementos. Estas viciações terão início apenas quando um ser elementar original for colocado em contato com outro, através de algum amálgama energético. Por isso não duvidamos que existam outros planetas onde a água seja a energia predominante. Quanto a existir um outro planeta onde os componentes do amálgama energético sejam os mesmos que os nossos, isso desconhecemos totalmente. Até onde nos foi possível saber, não existem outros seres iguais a nós vivendo fora do planeta Terra. Portanto, todo esforço humano no sentido de descobrir um outro planeta igual a este, está fadado ao fracasso total. As teorias astronômicas dos cientistas estão em contradição com as leis celestiais que regem a composição do universo. Elas partem do princípio de que o universo está em expansão, quando, na verdade, ele apenas evolui como um grande amálgama energético, formado a partir do desdobramento da energia divina, e nada mais. O universo nada mais é que a realização das vibrações mentais do divino mental de Deus. Quanto à preponderância da energia aquática em nosso amálgama energético, podemos observá-la no sêmen e no óvulo presentes na formação, geração de um ser humano. Ambos são condensações energéticas aquáticas, portadoras de um código genético, que se desdobrará à medida que mais energia, com predominância de energia aquática, for absorvendo. Um ser humano é composto, em sua maior parte, por uma condensação energética que tem preponderância da energia aquática.
Quando os órgãos captadores desse composto energético, água, começam a perder essa capacidade, sobrevém o envelhecimento do corpo energético, culminando com a morte, como resultado do enfraquecimento do todo carnal. Mas vejam que todos os animais, a maioria dos frutos e vegetais, os peixes e aves, são compostos dessa forma. Logo, a água, enquanto componente do amálgama energético, é a energia preponderante em todas as formas vivas. Ela existe em tanta quantidade, que a eliminamos de várias formas, através dos poros, uretra, olhos, saliva, etc. Observem os olhos. Se não houver água, eles perdem seu equilíbrio, o que poderá causar a cegueira. E a saliva? Se ela deixar de ser produzida, poderá levar à morte, uma vez que, a boca estando seca, alimento algum poderá ser ingerido. Assim é no ser humano, no animal e no vegetal. O composto energético aquático se sobressai entre os formadores do amálgama energético. Temos várias maneiras de comprovar o quanto é poderosa a energia aquática, quando ela se vicia, mistura, com as outras três energias que compõem o nosso amálgama energético. Como se isto não bastasse para comprovar seu poder magnífico, podemos acrescentar que, no interior do planeta, onde o equilíbrio entre os quatro elementos está presente no magma, este somente aflora na crosta graças ao poder da energia aquática. Ela é a única energia que escapa ao poder gravitacional do núcleo incandescente, devido ao fenômeno que a liberta em moléculas, com tendências ascendentes. Eis o maior mistério da energia aquática. À medida que vai se condensando, sua tendência é ir se elevando. Com isto, todo o crescimento dominado por ela se dá no sentido vertical. Isto faz com que o broto, que sai de uma semente depositada no subsolo, cresça no sentido contrário à lei da gravidade. O sentido vertical de crescimento não é seguido à risca quando fatores genéticos interferem na distribuição da água no interior de uma condensação, corpo, energética. Nos animais, a cabeça é o local onde se concentram as energias mais sutis de toda a condensação, e, em função disso, ela se eleva em quase todas as espécies. Isso se deve ao fato de que o mental absorve apenas a energia mais filtrada, concentração pura, do amálgama. Como a água é predominante, a cabeça se sustenta sempre numa posição vertical, em relação ao ponto zero do interior do planeta. Esta posição não é encontrada somente nas espécies geneticamente programadas para assim não serem. A explicação que temos para estas espécies é que, na sua condensação, a energia terrena, que é mais densa, pesada, predomina. Nela, predomina a gravidade, que é o veículo natural de ação concentradora das energias condensadas. Mas, é bom que se diga que, por uma lei física imutável que rege todas as energias elementais, cada energia possui uma forma de se expressar. Vamos dar aqui a forma das quatro energias que compõem um amálgama energético planetário. Energia ígnea, espalha-se em todas as direções, bastando para isso, não encontrar barreiras isolantes. Energia aquática, eleva-se sempre que sua negativa, a energia ígnea, a desperta, e desce sempre que sua neutralizadora, a energia aérea, adormece. Sua queda cessa quando alcança sua equilibradora, que é a energia terrena. Energia terrena, formação atômica e agregadora, que é a própria expressão física da lei da gravidade, e seu meio de ação. A energia terrena sempre é concentrativa, e nunca dispersiva. Energia aérea, dispersiva, unidirecional, dissipa-se nos corredores gravitacionais formados no meio das vibrações do amálgama energético planetário. Ela segue direções fixas, podendo mudar de direção repentinamente, caso encontre barreiras energéticas de concentração muito forte. No espírito humano elas atuam desta maneira. Ígnea, possibilita a formação da luz, purificação. Aquática,
possibilita a formação da cor, ascensão. Terrena, possibilita a formação do magnetismo, poder. Aérea, possibilita a formação do movimento, evolução. Toda energia derivada da energia divina desdobra-se infinitamente, até alcançar um estágio em que, mesmo não sendo a sua geradora, pode, num amálgama energético, manter todos os seus atributos. Por isso, dizemos que a energia aquática é a energia predominante em nosso planeta. Energia terrena. A energia terrena é a mais densa de todas as 4 energias que formam o amálgama energético planetário, e em função disso, é concentradora da gravidade planetária. Vejamos como é a desagregação de uma condensação energética, quando um corpo carnal tem cortado o cordão mental de transmissão de energia divina até a matéria. 1. O espírito é arrancado do corpo, que começa a se decompor. 2. O corpo começa a liberar todo o fogo, energia ígnea. 3. Sem a energia ígnea, a água, energia aquática, entra em desequilíbrio vibratório, pois trata-se de uma concentração energética viciada, que perdeu seu poder de circulação, movimento. Passa-se a um rápido processo de liberação das energias aéreas e terrenas que circulavam no corpo. Num primeiro estágio, ela fica inerte, coagulação sanguínea, e passa a não reagir ao ataque de microcondensações energéticas, micróbios, bactérias, fungos, etc., que procuram absorver o amálgama concentrado daquela condensação desligada do fluxo de energia divina, que é a sua proteção desde a formação do cinturão de energia celestial, aura, ao seu redor. 4. Logo, o ar e a água, energias, sem o fogo, energia, são decompostos em moléculas, que em breve voltarão às suas grandes correntes energéticas. 5. A Terra, energia, absorve os componentes derivados de si, e que formavam, solidificavam, o composto energético chamado corpo humano. Cálcio, ferro, etc., são lentamente atraídos para o solo, pois são elementos viciados, átomos, pesados e originários da viciação da energia terrena. Em breve, nada mais restará do corpo, senão seu esqueleto, 90% de composição energética terrena, 3% aquática, 4% aérea e 3% ígnea. Bem, vimos que assim que o corpo teve seu cordão mental, que o alimentava com energia divina, desligado, perdeu sua mobilidade, e ficou prisioneiro da atração energética terrena. Em consequência, todo o concentrado foi decomposto, restando apenas o esqueleto, condensação de energia terrena. Chegamos à conclusão de que, das 4 energias que compõem nosso planeta, a única realmente concentradora é a energia terrena, que, se não sofrer influências energéticas viciadas, acidez, calor, etc., manterá as condensações não passíveis de desagregações oriundas das outras 3 energias puras, ou pouco viciadas, inalteradas por milhões de anos. É a concentração energética terrena que dá forma a tudo o que é que existe. Onde ela prevalecer, uma forma definida, visível e estável existirá. Um corpo humano só tem esta aparência, forma, e matiz, cor, em função da parcela de energia terrena que existe no todo físico e espiritual, distribuída nos vários graus energéticos que o formam. O mental tem nela depositado sua herança genética divina, o espiritual deve sua forma humana à sua ação densificadora. O corpo carnal não se parece com uma ameba porque, num estágio mais denso, ela o mantém contido no mesmo contorno definido para a aparência de um ser humano. Se deitarmos um corpo sem vida na sua forma correta, poderão se passar 100 anos que, ao observarmos o que restou, esqueleto, saberemos que se trata dos restos mortais de um ser humano. Portanto, chegamos à lógica conclusão de que a energia terrena é a formadora, agregadora, de toda a condensação de energias em nosso planeta, incluindo o próprio planeta.
No macro, encontraremos a energia terrena em todos os corpos celestes, uma vez que somente ela dá forma a algo. Mesmo uma estrela a possui. Do contrário, perderia a força de gravidade concentrada em seu núcleo, e se dissiparia pelo vácuo à sua volta. Assim, temos este elemento em todo o universo, visível e palpável, visto ser ele expresso por uma energia densa. Quanto mais pesado for um átomo, maior é a participação de energia terrena na sua composição. Um átomo de ouro possui 4 vezes mais energia terrena que um átomo de pirita. Um átomo de gás hélio possui somente o mínimo necessário dessa energia, para que não se desagregue totalmente no todo energético. Tudo que é estável na sua forma está impregnado de energia terrena. Para termos uma noção do seu poder, basta olharmos o poder energético devastador que o urânio radioativo libera ao ser acionado por reações químicas e físicas, bombas atômicas, energia atômica, etc. Estas reações nos dão uma ideia do quão poderosa é a energia terrena, se a acionarmos. Depois de despertada, acionada, ela é incontrolável. Devemos ressaltar que energia alguma é controlável quando acionada, e seu efeito benéfico, ou maléfico, irá perdurar enquanto existir a condensação que a originou. Temos, então, que todo o corpo celeste possui essa energia, e não apenas o planeta Terra. Nós a identificamos com a estabilidade e a perenidade da energia universal, e a classificamos como positiva, e como um desdobramento do polo positivo do mental divino na formação do universo. Num plano mais místico, nós a identificamos com o ancestral místico das formas e transformações, segundo a lei regente da evolução. É este o ancestral que o dá forma a algo, ou possibilita a transformação de uma forma alterada por outro ancestral que tenha este poder, que é o ancestral místico do fogo, lei pura, que pode dar nova aparência, em função da maior ou menor concentração vibratória ígnea. Por isso dizemos que a espécie humana e o todo planetário são regidos por 4 ancestrais místicos, que são energias vivas, ordens vibrantes e vibratórias, oriundas do mental divino. Cada um desses ancestrais é a lei, quando no plano místico, e a energia, quando vibrando num dos polos da energia divina. Vamos dar aqui um quadro dessas energias, enquanto ancestrais místicos. Elas se identificam com o estado mais sutil de um ser humano, que é seu todo espiritual. 1. Ar, luz do saber, pensamento, conhecimento, palavra, mobilidade, evolução espiritual. 2. Água, luz da vida, sentimento, amor, emoção, humanismo, maleabilidade e ascensão espiritual. 3. Fogo, luz da lei, humor, calor, irradiação, ação, imposição, matiz, purificação espiritual. 4. Terra, luz das formas, estabilidade, razão, lealdade, compromisso, solidez, poder e magnetismo espiritual. É nesse sentido místico, e não religioso, que as energias atuam, independentemente de nossa vontade. Bastará entrarmos em choque com uma dessas energias, para que nosso todo espiritual sofra sensações horríveis e insuportáveis, quando elevadas ao limite máximo que um ser humano pode resistir. Ao atingir esse ponto, nossas energias começam a se desagregarem. Pois é aí que o ancestral místico das formas, ou energia vibrante do mental divino, entra em ação. Quando estamos próximos do limite que podemos suportar, ele nos transforma em algo mais sólido, ou algo mais sutil, dependendo do tipo de condensação que se formou depois do choque. A energia terrena tem a capacidade de absorver um choque, e dar nova forma, aparência. Portanto, tudo no universo contém essa energia, que é formadora, modeladora, dos amálgamas energéticos, devido ser o veículo da força de gravidade. Enquanto a luz é o veículo do fogo, enquanto energia, a Terra é o veículo da gravidade.
Utilizamos o termo veículo como sinônimo de transmissor, ou concentrador de uma energia. Cada energia tem uma forma que lhe é peculiar. Se temos, na Terra, o meio de medir, ou sentir, a gravidade, temos na luz o meio de medir, ou sentir, o fogo. Temos, na água, o meio de medir, ou sentir, a vida, e temos, no ar, o meio de medir, ou sentir, as concentrações energéticas, pois o tato, enquanto um dos sentidos físicos, pertence ao ar, como capacidade sensitiva de um ser humano. Toda a nossa energia sensitiva pertence à energia aérea. Toda a nossa energia emocional pertence à energia aquática. Toda a nossa energia reacionista pertence à energia ígnea. Toda a nossa energia resistora pertence à energia terrena. Pois bem, depois de sairmos um pouco da energia terrena para facilitarmos a compreensão de nossas abordagens, precisamos acrescentar que ela existe até mesmo em nosso mental, enquanto órgão sutil, sustentador da herança genética divina, representada pelos 7 dons originais, ou 7 virtudes. A única energia derivada do polo positivo, ou energia universal, que conhecemos, e que tem a propriedade agregadora, é a energia conservadora. Em certos momentos ambas se confundem. Se uma é o meio condutor, a outra se sustenta sobre este meio, para que possa se manifestar. A energia conservadora nada mais é que a energia gravitacional, ou lei da gravidade atrativa. Sabemos, portanto, que é a partir da energia terrena que um amálgama energético se mantém unido, estabilizado e com um contorno, forma, definido. Também sabemos que suas condensações são ótimos condutores de outras energias, por serem estabilizadoras. Essas condensações conseguem dar direção constante às energias do que carecem desse meio, uma vez que a maioria é desprovida de outras qualidades, que não há de energização. Portanto, aqueles chamados de cabeça dura, recomendamos que tirem um pouco suas cabeças da terra, e que sintam um pouco das outras energias que os cercam, que se magnetizem pelo acúmulo energético constante, pois somente assim entenderão, de fato, o que são energias. Energia aérea. Eis a mais sutil das 4 energias, ou vibrações das energias universal e cósmica, que compõem o nosso planeta, meio e vida. A energia aérea, como diz o próprio nome, é um tipo de vibração que não pode se concentrar em um determinado local, porque se isto acontece, ela se torna densa demais, e entra em desarmonia energético-vibratória. Ela é, portanto, mobilíssima por excelência. Como a energia ígnea, ela também se originou, derivou, de uma faixa, grau, vibratória da energia cósmica. Sendo assim, nós a classificamos como pertencente ao polo negativo da energia divina. Chegamos ao ponto que nos interessa, o equilíbrio entre as 4 energias que compõem o amálgama energético que originou o nosso planeta. 1. Energias aquáticas e terrenas são positivas, pois são derivações vibratórias, graus, da energia universal. 2. Energias ígneas e aéreas são negativas, pois são derivações vibratórias, graus, da energia cósmica. O ser humano consolida sua vida quando põe sua criatividade em ação, e combina as qualidades positivas, energia universal, e negativas, energia cósmica, que compõem o seu todo energético solidificado, que é sustentado pelas vibrações do divino mental do divino Criador, aqui denominado de energia divina. Pois bem, a energia aérea é exatamente aquela que conduz algo de um lugar para outro. Se um amálgama energético é produzido a bilhões de anos-luz de distância, sua luz somente nos chega em função de ter, como um dos seus componentes, a energia aérea. Apenas ela pode exercer ação expansionista de qualquer tipo de energia. Já dissemos que uma substância sólida lançada no oceano, afunda, mas sofre uma ação de baixo para cima, que impede que ela desça até o fundo, ou que desça mais rapidamente.
pois é o ar contido no átomo da água que cria essa repelência. Se não fosse pela sua presença, a tal substância afundaria, porque abaixo da água existe a gravidade a puxá-lo. É essa energia aérea, que compõe o amálgama energético solar, que impede que os corpos celestes que orbitam à sua volta, sejam atraídos por ele. Também é essa mesma energia aérea que propaga a luz de um amálgama energético estelar, por bilhões de anos-luz de distância. A energia aérea é sempre repelente, expansionista, e espalha tudo o que puder, de um amálgama energético de que também faça parte. Temos, no ar, um dissipador de todas as energias viciadas, sob a forma de gases, que se originam no interior de qualquer condensação energética. Logo, a energia aérea identifica-se com o brilho, uma vez que ela que absorve da luz produzida, e o espalha em todas as direções à volta do ponto gerador. Nesse sentido, ela se opõe à energia terrena, pois, enquanto esta atrai, ela repele, enquanto a energia terrena concentra, a energia aérea espalha, enquanto a energia terrena absorve, a energia aérea emana. Temos, daí, a definição da primeira bipolaridade, que forma a dupla concentração energética planetária. Verificamos, assim, a importância da energia aérea no amálgama energético planetário, natural, físico e espiritual. Caso nos faltasse esta vibração energética, o planeta se reduziria a um agregado do tamanho de uma bola de futebol. A maior parte das formas estão impregnadas de energia aérea, que as expande. Embora pareçam muito sólidas, se ficassem sem a energia aérea, se reduziriam a átomos pesadíssimos. Sobre os tais buracos negros que os astrônomos localizaram recentemente no cosmo distante, podemos dizer que tratam-se de pontos de força onde não existe a energia aérea. Se assim não fosse, depois de um certo período de concentração de energias viciadas, não poderiam absorver qualquer coisa. O acúmulo de energia aérea, logo começaria a repelir tudo que se aproximasse, e teríamos um equilíbrio decorrente da força gravitacional do ponto de força, buraco negro. É bom que se diga também que esses buracos negros nada mais são do que filtros cósmicos que absorvem o excesso de energias viciadas que circulam pela energia cósmica, e para ali são conduzidas para manter o equilíbrio energético do universo. E, se tais buracos parecem assustadores, devido à impossibilidade de analisá-los com os aparelhos humanos, em verdade o nosso planeta também os possui, apenas que no estado de microburacos negros. Nós também os possuímos, e a eles chamamos de chakras viciados. Abordaremos esse assunto quando falarmos das energias carnal, humana e espiritual. Os estudiosos desses pontos de força desconhecem que existem chakras positivos e chakras viciados, ou negativos. Podemos acrescentar que tais buracos apenas absorvem, pois assim o quer mental divino, que vibra na energia divina. As energias viciadas, após serem absorvidas, sofrem uma concentração tão poderosa, que acabam por criar um magnetismo de tal ordem, que se irradia por bilhões e bilhões de anos-luz de distância. Como consequência, surgem as condições propícias à formação de novos amálgamas energéticos em outras dimensões do universo, ou mesmo na vibração por nós visualizada. A energia aérea permite que todo o amálgama permaneça em constante ebulição energética, tanto ao redor do planeta, quanto ao redor do nosso corpo, e mesmo dentro dos nossos corpos físico e espiritual. Se o mental se relaciona com a Terra e como concentração, a expansão de suas vibrações é propiciada pela energia aérea, que nele também existe. Bem, falamos da primeira bipolarização, representada pela expressão ar, terra. Agora vamos falar da segunda, que é fogo, água. Vimos que, na linha de energia universal, temos energia terrena, a T, e energia aquática, A, duas energias positivas que vibram dentro do pala positivo da energia divina. Na linha de energia cósmica, C,
Temos energia ígnea, EI, e energia aérea, I.A, duas energias negativas que vibram dentro do polo negativo da energia divina. No entrecruzamento dos polos positivos e negativos, a energia aérea encontra-se com a energia terrena, para formar um composto atrativo e repelente. A energia ígnea se encontra com a energia aquática, para formar um composto gerador e destruidor. Ou, a estrela de 5 pontas, que significa o todo planetário, humano e espiritual, que são compostos a partir do amálgama energético condensado, criado do choque dessas 4 vibrações. Logo, concluímos que todas as 4 energias formadoras do amálgama Terra também se estendem ao campo energético mais sutil, que estabiliza o ser humano. É a energia aérea que dá movimento à condensação energética viva chamada ser humano, assim como a todas as outras espécies vivas aqui existentes. O ar é, também, o propagador, tanto do som, quanto da luz, e mesmo da cor, pois se não fossem os fótons, esta não encontraria um meio adequado de propagar-se. É bom que se diga que os fótons são energia aérea pura, espalhada por todo o universo, além de serem dos elementos mais sutis existentes. Enquanto eles forem viciados, serão imperceptíveis, e isso somente é possível devido ao fato de serem transmissores, e não captadores. O ar também é purificador por excelência, tal como o fogo. Temos assim que, as energias negativas, derivadas da energia cósmica, são tipos purificadores. Se o fogo queima, e extingue uma substância viciada, o ar areja, ou seja, energiza toda substância que fica submetida à sua influência energética. Um ambiente mofado, uma água estagnada, ou um gás, logo serão purificados, caso o ar, ou energia aérea condensada, comece a energizá-los constantemente. Não vamos nos alongar mais. Esperamos que tenha ficado claro que o ar, enquanto energia, é o responsável pela transmissão de quaisquer outras energias. Encontraremos essa energia em todo o universo, mesmo que viciada por outras energias, ou elementos, ainda desconhecidas de nossas ciências físicas e químicas. Aqui fechamos a abordagem das energias que nos influenciam diretamente, desde nossa origem como seres animados e sementes divinas do divino mental do divino Criador. Vimos como elas vão sendo subdivididas em vibrações mais elevadas, longas, ou mais baixas, curtas, da energia original, que é a energia divina. Não vamos dizer aqui quais são os átomos formados em função da alteração de vibração. Este não é nosso objetivo. Queremos apenas mostrar onde tudo se inicia, e dizer que, como a energia divina não tem fim na escala vibratória, tudo que dela se originou, também não tem fim. Suas vibrações podem se elevar, ou se abaixar, infinitamente. Portanto, tudo é uma questão de vibração energética. Como seres humanos, não passamos de sementes divinas magnetizadas, luminosas e coloridas, energizadas com a divina energia do divino Criador, desde nossa origem. Portanto, não se deixem levar por falsas e ilusórias promessas de alcançarem o paraíso. Este, somente existe em seres em perfeito equilíbrio energético, vibratório, magnético, luminoso e colorido. Afastem-se de líderes religiosos muito energizados, porque certamente eles são apenas condensações viciadas das mais viciadas energias que existem neste planeta. Essas, nada mais são que ilusões vibratórias, oriundas dos desequilíbrios energéticos derivados do amálgama energético planetário. Porém, não são somente esses líderes que são condensações viciadas. Não. Muitos outros tipos de viciações nocivas existem, e se identificam com outros tipos de dons originais. Daí, tornar-se muito difícil para um ser humano elevar-se vibratoriamente. Ele é o que não sabe que é o que pensa, fala e faz, e somente terá noção de que é isto, quando a faixa de energia cósmica que circula nas esferas inferiores, o arrastar,
como um elétron nocivo ao equilíbrio energético, magnético, luminoso e colorido. Não poderá permanecer na crosta terrestre, ou nas esferas superiores, para onde apenas os seres equilibrados e sem viciações energéticas são atraídos, a fim de serem integrados às energias divina e universal, ali existentes em abundância. Segunda parte. Energias estáveis, com dinâmica própria. Energia positiva. Esta energia equilibra tudo que for amálgama energético, tornando-o estável na sua forma e aparência. Ela é um desdobramento da energia universal, para o plano das condensações energéticas, substâncias. Ela é positiva, por ser mais um dos muitos desdobramentos do polo positivo da energia divina, que é sustentadora daquilo que é tangível aos nossos sentidos. Qualquer substância possui, até mesmo a menor partícula que nos seja possível examinar. Nós a identificamos com o núcleo positivo dos átomos, ou mesmo com a energia dos elétrons, que é atraída pelo núcleo atômico, enquanto sua parte negativa os quer afastar dessa atração energética. Isso no micro, porque, no macro, ela se identifica com a energia que mantém todos os corpos celestes estáveis em suas órbitas, em função de uma força maior que os atrai e repele, ao mesmo tempo. A definição correta de energia positiva é: energia positiva é aquela que estabiliza tudo que for resultante de um amálgama energético. Ela existe no micro, e no macrocosmo. Sem ela, nenhum amálgama pode estabilizar-se e assumir uma forma tangível, ou mesmo palpável, porque a sua qualidade positiva é que torna o amálgama manipulável. O mesmo não ocorre com uma energia negativa, que é intangível, e fulminante para quem ousar tocá-la. Podemos citar como exemplos minérios, ou os gases tóxicos. Num minério radiativo, a energia negativa está latente. A exposição às suas radiações pode causar danos graves à saúde e à formação humana, uma vez que ela provoca alterações genéticas fantásticas. Por outro lado, a energia positiva é estável, e nada altera a sua volta, depois de equilibrada com o peso e a densidade de uma substância. Num nível mais sutil, ela é o halo que envolve a todos nós, ou mesmo é uma pedra, aparentemente inerte. Nós a identificamos com a razão, uma das 7 virtudes humanas, ou dons originais e ancestrais. Também identificamos com o equilíbrio, ou a lei. Somente a lei pode dar forma estável a uma sociedade, e também ao universo. Se analisarmos um composto energético de natureza química, lá estará ela criando um halo, que mantém tal composição tangível e visível aos nossos sentidos. Se a transpusermos para um ser humano, ele será identificado como um ser inundado por esta energia e, em consequência, será classificado como positivo. Os seres negativos são totalmente desarmônicos nas suas ações, e costumam causar grandes danos à sua volta. Portanto, se por acaso uma condensação energética, ser humano, negativa vier a se chocar com outra negativa, elas acabarão se aniquilando, porque uma não equilibrará a outra, e ambas se repelirão, uma vez que duas energias iguais se anulam, e deixam de ser individuais. Devido aos níveis vibratórios serem iguais, tornam-se uma condensação energética negativa totalmente viciada. Se transpusermos este mesmo exemplo para seres positivos, teremos dois seres totalmente inertes, pois lhes faltará a perfeita combinação energética que dá origem à vida. Logo, chegamos à conclusão de que, tanto no macro, quanto no micro, positivo significa estabilidade, e negativo, ação. Então sejamos energias positivas no caráter, forma, e negativas nas ações, movimentos. Somente assim o mundo evoluirá de forma equilibrada. A água e a terra são substâncias que se mantêm estáveis em função de serem imantadas por este halo positivo, e de serem derivadas da energia universal, que é o polo positivo da energia divina. Energia negativa. Energia negativa é sinônimo de ação,
movimento e instabilidade. Logo, temos nesse tipo de energia a força que movimenta o universo. Ela não é, de forma alguma, tangível. Pode até ser visível, tal como o raio de uma tempestade, ou a luz solar, que pode nos cegar, caso fixemos nosso olhar por muito tempo. O Sol é um corpo celeste de ordem negativa, e suas vibrações, se sentidas por muito tempo, causam danos irreparáveis e alterações fantásticas. Como o Sol, todas as estrelas são condensações energéticas, ou amálgamas, de ordem negativa. As energias que derivam desses amálgamas são irradiações negativas enquanto energias em corrente contínua. Classificamos como energias negativas todas aquelas energias que não são tangíveis, mas que tanto podem ser visualizadas como podem ser sentidas. Não podemos segurar o fogo, mas sentimos seu calor. Também podemos vê-lo a certa distância, sem que, com isso, nossos olhos sejam danificados. Também identificamos com os elétrons, porque estes não interrompem sua movimentação, ainda que assumam uma órbita estável devido à atração magnética do núcleo do átomo. Concluímos, portanto, que o Sol é negativo enquanto condensação energética, porém com uma força positiva que atrai os elétrons, planetas, à sua volta. Se não somos compactados ao seu núcleo ígneo, deve-se a energia negativa irradiada a partir da combustão deste mesmo núcleo, com forte condensação de energias positivas. Contrariamente às tempestades, que emitem energias, raios, descontínuos, o núcleo emite suas energias de forma contínua. Numa tempestade, falta um núcleo sólido e positivo que mantém e ordene o amálgama energético formado a partir da condensação de água e ar. As descargas, e radiações, oriundas desse amálgama são descontínuas, desequilibradas e instáveis, porque não têm outra direção que não o centro positivo do planeta Terra, onde são absorvidas e se misturam à poderosa concentração energética que sustenta o planeta. A energia negativa é identificada com energia cósmica, que é o polo negativo da energia divina. Como tal, ela é classificada como corrente instável e, portanto, intangível por qualquer meio ou forma que imaginemos. Não podemos segurá-la, nem tampouco prendê-la por muito tempo. Vamos a um exemplo. Uma barra de ferro é um composto com energização positiva, o que a torna manipulável, já que possui um estado definido, equilibrado e estável. Mas se a levarmos ao fogo, energia negativa, e este for muito vibrante, altas temperaturas, a barra se dissolverá, porque não conseguirá absorver tanta energia negativa. Se as vibrações, calor, não forem tão quentes, vibrantes e intensas, poderão ser absorvidas pela barra e contidas por um certo tempo, mesmo que seja por um curto espaço de tempo. Se a retirarmos do fogo, logo ela esfriará, e voltará ao seu estado de substância com energia positiva a envolvê-la, halo, mantendo-a numa faixa de vibração, temperatura, por nós suportável. Identificamos, num capítulo anterior, energia terrena e energia aquática como derivadas da energia universal, e energia ígnea e energia aérea como derivadas da energia cósmica. Temos, então, um desdobramento energético, quedas vibratórias, das duas vibrações maiores e oriundas da energia divina. Fogo e ar são energias negativas, e todas as substâncias que as tiverem como imantadoras não serão palpáveis, embora possam ser vistas e sentidas. Tentem segurar um bloco de gelo, que é uma condensação energética negativa com predominância da energia aérea sobre a substância água. Vejam bem, a água, substância positiva, imantada com energia negativa do ar transforma-se em gelo, ou num corpo frio, que tem na energia positiva sua forma visível e sensível, mas que somente se manterá assim enquanto a energia aérea estiver imantando. O gelo será classificado como corpo negativo, porque não subsistirá fora do meio, energia, que o formou, uma vez que a energia negativa,
frio, se dissipará, e o corpo, agora sólido, voltará a ser uma substância positiva, água, perfeitamente tangível porque vibra numa faixa que nos é familiar. Observem bem o que estamos dizendo, e aonde queremos chegar.